Bom, assim, o pedido de falar de aplicações do teorema espectral esbarra um pouco assim. Eu confessei para vocês que a gente chegou no teorema espectral, assim, a gente começou com AX2 mais 2B XY mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a zero. A gente escreveu isso assim, né? AB, BC, XY escalar XY mais DE escalar XY mais F igual a zero. E aí olhou para isso como uma coisa assim, A de W escalar W mais W0 escalar W mais F igual a zero, uma transformação linear. E a partir daqui a gente pode dizer, bom, na verdade, eu tenho uma transformação linear, A, uma transformação linear de R2 em R2, W0 é um vetor em R2, F é um número real, e dados esses três objetos, eu tenho que caracterizar o conjunto dos W pertencente ao plano e que satisfazem essa equação aqui. Então, escrevendo assim, eu escrevi sem coordenadas. Eu estou pensando, W é um vetor no plano. E, eventualmente, eu penso esse vetor no plano como um ponto e digo, então, o problema é o seguinte, eu tenho a transformação A que, eventualmente, na base canônica é dada por essa matriz, o vetor W0, que, eventualmente, na base canônica é dado por essas coordenadas aqui, mas eu poderia escolher outro sistema de coordenadas e meu objetivo é escolher um sistema de coordenadas que, na hora que eu bote as coordenadas, isso aqui desapareça. Então, isso foi uma maneira de pensar que me conduziu ao teorema espectral. É claro que eu posso... Bom, até nós fizemos isso, né? Quando você passa para R3 é a mesma coisa. Você pode pensar em Rn. Então, a primeira coisa seria dizer, bom, eu posso pensar assim, né? A11 x1 ao quadrado mais A22 x2 ao quadrado mais ANN xn ao quadrado, mais 2, A12, x1, x2, mais um monte de coisa, um análogo disso, a generalização disso para n coordenadas, e vai dar a mesma coisa, quer dizer, aqui eu vou ter uma parte do segundo grau que vai ser assim, né? A11, ANN, aí eu vou ter aqui A12, e aí, aqui, na verdade, né, eu posso pensar assim, né, que aqui eu tenho A12, x1, x2, mais A21, x1, x2, ou x2, x1. E, na verdade, eu grupei os dois, e aí eu posso redividir como eu quiser, mas se eu redividir botando metade para cada lado, quer dizer, botando o A12 aqui e o A12 aqui, e mesma coisa com o A13, o A31, etc., eu vou ter uma matriz simétrica. E aí eu vou ter isso aqui, né? x1, xn, escalar x1, xn, mais, aí vai ter os termos do primeiro grau, que vão me dar um vetor aqui, escalar x1, xn, e mais, finalmente, um termo independente aqui igual a zero. Então, é a mesma coisa, eu vou buscar aqui, diagonalizar, quer dizer, pensar isso como um operador simétrico, aplicar o teorema espectral e ter uma matriz diagonal, um sistema de coordenadas que essa matriz seja diagonal e que vai simplificar o meu entendimento disso aqui. Mas isso vamos dizer, de certa forma, é a aplicação que a gente pode fazer nesse momento.
eu posso fazer uma coisinha, uma aplicação meio de mentirinha, meio cálculo. No cálculo vocês veem um monte de aplicações que são falsas, mas são legais. Você resolve lá uns problemas de máximo e mínimo e tudo e tal, mas você não está aprendendo derivada integral para fazer aqueles problemas, mas dá pelo menos para ver. Aqui também posso... Quer dizer, tem uma... Vai ficar meio... Vou fazer uma aplicação meio abstrata ainda, tá? Quer dizer, quando você tem uma equação diferencial, imagina que você tem x' de t igual a x de t, x de 0 igual a x0. Você quer encontrar... Isso aqui é o tipo de coisa que aparece em modelo de crescimento de população, capital a juros ou coisas assim, um modelo mais simplesinho. E isso é fácil de resolver. Tem uma maneira mais ingênua que você escreve x' sobre x igual a A. Olha para isso, isso é derivado do logaritmo de x. Então isso aqui é o logaritmo de x de t' é igual a A. Então, se a derivada é A, significa que o logaritmo de x de t é igual a t mais uma constante. O que faz com que x de t seja e elevado a t mais constante, que é igual a um certo k e elevado a t. Se você fizer t igual a 0, sabendo isso aqui, você tem que o k é x0. Então, isso aqui vai ser x0 é elevado a t. Então, isso a gente sabe resolver. Provavelmente, talvez vocês não tenham visto isso em cálculo 2, mas isso é em cálculo 1, digamos, a primeira aula de cálculo 2, talvez veja isso, né? Agora, imagina que em vez de ter uma função só a determinar, você tem a n. Então, você tem aqui, digamos, x1' de t, e aí você tem um A11 x1 de t mais A12 x2 de t mais A1n xn de t. E aí xn' de t igual a n1 x1 de t mais ANN xn de t. Você pode olhar para isso e dizer, ó, isso aqui é um vetor em Rn, a derivada dele deriva coordenada a coordenada. Então, você tem aqui x1', xn' é igual a essa matriz, A11, A1n, AN1, ANN, x1, xn de t, que pode ser formulado assim, né? Isso aqui é igual a x' de t igual a A. Assim. X de t, onde A é a matriz. E você pode dizer, então, na verdade, o vetor velocidade é uma transformação linear aplicada no vetor posição. E isso aqui é a expressão disso quando eu uso a base canônica. E se, por acaso, eu conseguir uma base que melhora isso, eu posso, talvez, resolver. A melhor situação seria você conseguir uma base em que essa matriz fosse diagonal. Quer dizer, se você tiver uma base de autovetores, quer dizer, num outro sistema de coordenadas, o seu x de t vai ter coordenadas y1. Quer dizer, o vetor velocidade nas novas coordenadas vai ser assim, e digamos que a matriz nas novas coordenadas seja lambda1, lambda n, 0, 0, y1, yn. Aí acabou, você tem n equações separadas e você faz cada uma delas como eu fiz anterior. Se eu quisesse criar uma
Hã? Se não estivesse programando, ele resolver um sistema com equações, ele resolveria mais rápido se não tivesse uma matriz diagonal? Bom, se tiver a matriz diagonal, você escreve a solução. Você nem resolve, você manda ele escrever a solução. Esse processo é o processo de resolução? Sim, se você conseguir diagonalizar, é um processo de resolução bastante bom. O problema é que nem toda transformação linear é diagonalizável. E, na verdade, eu estou dizendo que esse problema é de mentirinha nesse sentido. Né? Primeiro, nem toda transformação é diagonalizável. Então, nem sempre vai poder ser feito assim. Seria muita pretensão achar que essa matriz vai ser simétrica. Mas, curiosamente, um problema muito mais complicado, que é a propagação de calor em dimensão infinita, você tem uma situação que a transformação é simétrica. Foi o caso que o Fourier estudou. Se você discretizar ele, acontece isso. Mas, de qualquer maneira, aqui é interessante do ponto de vista geral da diagonalização. Se você tiver isso, beleza, você resolveu. Mesmo não tendo isso, tem um outro teorema, que não é o teorema espectral, um teorema que diz que qualquer matriz quadrada, quer dizer, qualquer transformação linear de Rn em Rn, pode ser colocada, se você passar para Cn, fica mais simples, né? Ela tem uma base, tem uma matriz que é assim, e eventualmente tem uns aqui de baixo. Esses autovalores podem ser complexos. Isso, vamos dizer, não necessariamente resolve bem o seu problema, mas já diz para você uma coisa assim, que você pode ver daqui, ó. Aqui você vai ter xi de t igual a e elevado a lambda i t vezes xi yi, né? yi de zero. Se o lambda for negativo, quando t tende para infinito, isso tende a zero. Então, lambdas negativos significam que o seu sistema, a longo prazo, fecha no zero. É fato aqui, você demonstra usando isso, que se esses lambdas que são complexos tiverem parte real negativa, todos eles, também isso vai acontecer. A demonstração não é tão simples, mas passa por você fazer a exponencial do operador. Mas eu diria assim, a primeira aplicação relevante do teorema espectral é em dimensão infinita. Também, eu, na verdade, vim hoje pensando em fazer o seguinte, demonstrar aquele teorema que eu falei de aproximação da decomposição em valores singulares. A decomposição em valores singulares, a gente encontra ela, mas eu comentei no final da aula passada que tem um problema. Como é que você calcula aqueles autovalores e autovetores? É uma maneira que não é a melhor computacionalmente, é você passar para o caso do teorema espectral. Então, também, vamos dizer, tipicamente o entendimento da decomposição em valores singulares também passa pelo teorema espectral. Eu botei uma lista. Tem uma lista que eu coloquei, a última, acho que é da aula de hoje, justamente é para você pensar a situação assim, ó, eu quero ver, eu tenho uma distribuição de... pensa isso aqui como uma barra, e cada ponto da barra tem uma temperatura, então você tem aqui uma certa distribuição de temperatura, vamos supor que aqui, não vou me importar muito aqui no bordo, mas aqui, tipicamente, você tem o seguinte, né, quando você pensa em calor, esse cara tem uma temperatura, esse tem outra, esse tem outra. Se esse está mais quente, ele passa energia para cá, se esse está mais quente, ele passa energia para cá.
Então, se isso aqui é distribuição de temperatura, por exemplo, nesse ponto aqui, esses caras de cá estão mais quentes, eles estão passando energia para cá, e esse está passando energia para cá. Quem ganha não é muito claro. Mas se você pensar assim mesmo com pontinhos, ó, imagina assim e... Tá aqui. Assim, ó. Tem esses pontos aqui e essas são as temperaturas. Então, esse vai dar calor para cá, esse vai dar calor para cá. Temperatura aqui vai aumentar ou vai diminuir? Está ganhando um lado, perdendo do outro. Olha só, aqui a inclinação é maior que aqui. Né? A transferência de calor, supostamente, é proporcional à diferença de temperatura. Então, esse daqui, ele passa mais calor para cá do que ele ganha daqui, e a temperatura dele baixa. E isso está ligado, ó, à segunda derivada negativa. Então, você tem um modelo que vê como é que esse negócio evolui, que passa por segunda derivada. Mas quando você discretiza, você tem uma versão de segunda derivada que é discreta e que é uma matriz, e que é uma matriz simétrica, nas hipóteses lá. Então, botei uma lista de exercício, que está como lista de exercício, na verdade ela é o último capítulo do livro, o último capítulo tem isso comentado, não o problema exatamente da propagação do calor, mas... Então, você encontra... No problema de propagação de calor, no problema também de fenômenos ondulatórios, você encontra operadores simétricos, que tipicamente são segundas derivadas, mas que, quando você discretiza, viram matrizes simétricas. Então, você vai encontrar isso em aplicações... E, bom, você tem boa parte do nome, da nomenclatura, o próprio nome teorema espectral, ele vem da mecânica quântica. Porque na mecânica quântica, na equação de Schrödinger, então, você tem um operador que também tem essa cara aqui, que é o Laplaciano, que é uma generalização da segunda derivada. E a ideia é que você observa os autovalores. Cada grandeza física é um operador linear, assim, meio caricatamente, e o que você consegue observar são os autovalores. Eu não conheço direito a história, mas tem um negócio assim dos experimentos em que apareciam lá uns traços, umas coisas assim, e tal, e que parecia que era o fantasma do negócio. Então, o conjunto dos autovalores é chamado espectro do operador. E o teorema espectral tem esse nome por causa disso. Então, eu não tenho, vamos dizer... Eu teria que parar o curso e fazer um curso de aplicações. Algumas eu conheço, outras eu sei que existem, mas não conheço tão bem. Mas tem um pouco de... Aprender tem esse problema, é doloroso. Eu conheci uma pedagoga no tempo que eu fazia doutorado, no tempo que as pessoas iam ao motel com os namorados e tal, e ela falava, escola não é motel, não é o espaço do prazer. Ela diz, aprender é doloroso, porque realmente porque cada geração tem meio que conseguir aprender e digerir aquilo que todas as gerações anteriores produziram e ainda ir além. É óbvio que isso é uma violência. Você pega assim, a gente percorre milênios de matemática, coisas que os maiores gênios fizeram ao longo dos milênios, a gente tem que tentar colocar isso de uma maneira simples para poder entender o essencial
ir adiante. Então tem um certo atropelo. Eu estou colocando aqui o termo espectral, aqui, mas ele vai voltar. Então, estou usando, ele tem essas coisas por trás dele. Mas esse exercíciozinho é interessante, você vê a segunda derivada. Você não vai ver, eu não botei a equação do calor, mas você vê a segunda derivada virando uma matriz, e uma matriz simétrica. É um bom exemplo para você pensar em RN, talvez o melhor. Mas eu queria pensar numa coisa que tem cara de aplicação da decomposição em valores singulares, que o problema é o seguinte, né? Você tem uma matriz A11, A21, AM1, A1N, AMN. A ideia aqui é isso daqui é uma matriz, é um negócio cheio de dados, é uma maçaroca de números. Então, você tem aqui M vezes N. E a ideia é tentar aproximar isso para uma matriz que, de alguma maneira, tenha menos dados para você guardar. Então, vamos dizer, eu tenho essa matriz aqui, A, e eu quero uma matriz A0, também M por N, e eu quero que, de alguma maneira, ela esteja o mais próxima possível dessa daqui. Bom, primeira coisa, o que vai ser a distância entre duas matrizes? Eu vou pensar assim, matriz é um elemento de Rn vezes N. Então, eu vou usar a distância de Rn. Eu vou pegar a diferença das entradas, as diferenças, elevar ao quadrado, somar tudo e tirar a raiz quadrada, porque aí eu sei que tem um produto escalar. Então, primeira coisa, eu vou pensar assim, imagina que eu tenho essa A, vou pensar essa aqui como matriz B, B11, BM1, B1N, BMN. Então, aqui, fazer isso aqui, e vou definir o que é a norma da diferença. É uma norma. Quando a gente está em RN, é uma coisa bastante importante. Para os engenheiros, eu sempre falo isso, tenho que falar para vocês também, né? Você tem coisas aqui que são dados, significam alguma coisa. Como é que você vai medir a diferença entre dois vetores? É uma escolha. Acho que já falei isso para vocês, vou falar de novo, né? Se você pensar exemplos diferentes, é claro que tem escolhas diferentes. Eu gosto de pensar em dois exemplos bem típicos, né? Um do engradado de cerveja. Você pega um negócio com tantas cervejas e você é o controle de qualidade. Então, a lata de cerveja tem que ter não sei quantos mililitros. Quantos mililitros tem? Você deve beber cerveja. Quantos mililitros tem uma lata de cerveja? Não bebe, não? Também não bebo. Mas, digamos assim, a lata grande, sei lá, 473 mililitros, uma coisa que, aliás, é engraçada. Quando eu estava na França, eu reparei que lá nada vinha em mililitro, porque eles não têm a nossa pretensão de ter essa precisão. Imagina assim, um potinho de iogurte, né, você pode dar... Então, o negócio vinha sempre em centilitros, mas aqui vem em mililitros. Então, você tem isso aqui. Então, você tem lá 6 latas de cerveja, cada uma tem que ter 473 mililitros. Você é o controle de qualidade, você vai pegar um engradado daquele e você diz, não, olha, o erro que eu aceito é, no máximo, 5 mililitros nas latas. Quer dizer, na verdade, eu vou olhar cada lata, se o erro for maior que 5 mililitros, eu reprovo o lote. Não importa, não faz sentido você ter uma lata com 200 mililitros e a outra com 600 e tantos mililitros, a outra com 800, a outra... Mesmo que no fim a média dê certinho, não é razoável. Então aqui,
Você pode pensar assim, dizer x1, xn, dizer a norma de x1, xn é o máximo do xi com i de 1 até n. Então, aí quando eu pegar a diferença entre dois, eu vou pegar a norma da diferença, vou olhar o máximo, isso é a minha norma. Tá? Outro exemplo é x1, xn, representam, sei lá, quantidade, medidas de exposição à radioatividade de uma pessoa. Aí, não importa se, vamos dizer, se todos forem pequenos, se a soma for maior que um certo tanto, é grande. Então, aqui você pode dizer, não, aqui eu vou usar a norma como sendo o somatório de igual a 1 até n da norma do xi. É outra escolha, outro problema, outra escolha. E eu costumo dizer que a única escolha que eu não consigo justificar, vamos dizer, a terceira escolha, vamos dizer, que a gente pensaria, né, era x1, xn, ser igual a somatório de xi ao quadrado, raiz quadrada. Essa daqui eu não consigo encontrar nenhum exemplo simples que eu consiga vender isso para você. Isso é uma coisa totalmente estapafúrdia. Não sei se vocês já esbarraram em estatística com a variância. A variância é isso aqui, né? Esse é o desvio padrão. Então, mais ou menos. Você olha para aquilo e diz, por que diabos alguém faria isso? É claro que eu consigo justificar para vocês porque nós estudamos isso em R2, em R3, em Rn e sabemos que isso daqui é o produto escalar de x por x elevado a 1/2 e que por conta disso a gente tem várias coisas poderosas, geométricas. A primeira delas é que se eu tiver uma reta aqui, passando pela origem, tiver um ponto aqui, se eu quiser saber com cada uma dessas distâncias qual é o ponto dessa reta que está mais próximo desse daqui, com essa eu consigo facilmente. E tem um significado geométrico, eu projeto e está aqui o meu P0. E já mostrei para vocês também, isso é tão bom que usando o desvio padrão como medida de erro, vamos dizer assim, né, você tem uma distribuição lá quer dizer, uma série de resultados de um experimento, um desvio padrão, pode ser uma coisa assim, ele dá esse cara como sendo a média. Isso é um exemplo assim que você tem que ter bem presente na sua cabeça, né? Você faz x1, xn, pensa isso aqui como n resultados e você esperava que isso fosse x bar, que eles deveriam ser todos iguais. Vai pensar assim, todos nós medimos alguma coisa e achamos cada um resultado, mas na verdade deviam ser todos iguais. Então, como é que você mede o erro disso para aqui? Ou como você acha esse cara, como você infere esse cara a partir desse daqui? Então, esse cara daqui é um cara, está numa reta assim. E se você pegar esse cara e projetar nessa reta gerada por esse cara, você vai achar a média aritmética. Então, até vamos dizer, a variância e o desvio padrão estão justificados nessa coisa. Mas, então, isso tudo foi um preâmbulo para dizer, olha, eu vou aqui arbitrariamente dizer que a norma da diferença, eu ia fazer, mas eu tenho muita preguiça de botar 2 barras, vou botar uma barra só. Né? Então, isso aqui eu penso como um vetor de Rm vezes n, isso como outro, e eu meço isso aqui como somatório de
I igual a 1 até N, somatório de J igual a 1 até M, de A e J menos B e J, ao quadrado, e depois eu tiro a raiz quadrada de tudo. Com matrizes ainda é mais absurdo assim, mas se eu pensar, não, mas isso aqui é um Rn, estou usando essa norma aqui. Então, vou usar essa medida de distância entre matrizes. E aí eu quero uma matriz que minimize, eu quero uma matriz que vai aproximar essa de maneira que ela esteja em algum conjunto que eu vou tentar definir, né, e que ela seja o mais próxima possível dessa. Então, uma maneira uma ideia, e é que, vamos dizer, que resulta num teorema na SVD, é o seguinte, é pensar que essa matriz aqui, essas matrizes aqui, em particular essa, ela pode ter posto, quer dizer, a dimensão do espaço das colunas pode ser, no máximo, o menor entre M e N. Quer dizer, aqui tem posto menor ou igual que o mínimo entre M e N. Quer dizer, o posto é a dimensão do espaço das colunas. Aqui o M é menor do que N, então aqui eu tenho N vetores em Rm, então no máximo vai ser M. Se o M fosse maior do que N, né, se fosse uma matriz assim, eu teria vetores em Rm, então em princípio eu posso ter no máximo M linearmente independente, só que como eu só tenho N, eu vou poder ter no máximo N. Então é sempre o menor entre os dois. E aí aqui eu poderia dizer o seguinte, ó, eu vou tentar arbitrar, né, escolho K, e eu quero aqui posto menor ou igual do que K. Então, exigiam. Isso aqui, ó, em princípio, como eu tenho uma matriz assim, jogada aqui, sem nenhum tratamento, eu preciso de M vezes N números para descrever isso aqui. Aqui, eu precisaria do seguinte, né? Eu precisaria de K vetores, então eu precisaria assim, né? Epsilon 1 até Epsilon K. Então já tem aqui, como eles estão em Rm, eu tenho K vezes M. E para cada coluna, eu teria que dar K números para dizer qual é a combinação linear deles que está naquela coluna. Então eu tenho N colunas, para cada coluna eu precisaria de N números, então eu teria ainda mais K vezes N. Então a ideia aqui, eu estou aqui de M vezes N, e eu estou tentando trocar por K vezes M mais N. Assim, grosso modo. Em princípio, né, quando MN são mais ou menos parecidos e o K é relativamente pequeno, esse cara daqui pode ficar bem menor do que esse. E, surpreendentemente, vale a pena vocês procurarem na internet, vocês vão achar experimentos com fotos. Quer dizer, o cara tem uma foto, assim, e aí ele faz esse procedimento que a gente vai tentar fazer aqui e reduz, pega um K relativamente pequeno mesmo, às vezes 50, uma coisa assim, quando o negócio lá é da ordem de centenas, milhares, e você tem você faz tal, aí recoloca a sua nova versão da foto e dá para reconhecer ainda o que era. Então não é
talvez a principal aplicação, mas é um dado, vamos dizer, é um teorema interessante para se conhecer. Então, vou pensar nisso. Hã? Sim, não tem como você compactar sem perder informação, a menos que a informação seja, vamos dizer, a informação que você tem seja, vamos dizer, super dimensionada. Quando você escreve uma letra, né, o caso típico é esse, você escreve uma letra. Não importa se você escreveu ela muito bordada, ou mais tortinha, ou mais assim, uma letra A é uma letra A. Então, se você consegue reconhecer que aquilo é uma letra A, você pode guardar a letra A com um número muito pequeno de informações. Né? Quer dizer, por exemplo, se você disser, bom, o que eu tenho aqui são letras, ou, sei lá, símbolos, alguma coisa assim, digamos que você tem 64 símbolos, né? Então, você tem 2 a sexta, então com 6 dígitos, 6 coisas aceso ou apagado, você diz que símbolo é aquele. Tá? Mas, em geral, se você tem a informação toda detalhada, uma figura, não tem como... Mas a gente convive com isso. Quando a gente vê uma imagem na televisão, ou mesmo uma foto que a gente... Você pega a sua foto, bruta, e faz lá uma compactação, perdeu informação. Mas ela está lá grande na sua tela do computador. Aí você resolve fazer uma versão menorzinha para o celular, então você pega um negócio lá que tem não sei quantos mega e faz um negócio com 40K e mostra amarradão para todo mundo aquela foto. Todo mundo entende. Né? Quando você fala no celular também, eu não conheço esse em detalhe, mas certamente aquilo tem que ser compactado para poder ser transmitido em tempo real. Então, perda de informação, compactar é perder informação, mas perder informação da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui, né, eu vou tentar encontrar uma matriz B. Então, meu problema vai ser o seguinte, encontrar uma matriz B que tenha posto menor ou igual a K, e o K eu decido, e que seja o mais próximo possível dessa daqui, nessa norma. Por que nessa norma? Bom, porque nessa norma é porque se eu tiver subespaço vetorial aqui, isso é um vetor, eu vou pensar o quê? Se esse cara está num certo subespaço aqui e a minha A está aqui, a B tem que viver aqui, eu vou projetar a A aqui e vou achar, vamos dizer, a zero que eu estou procurando. Tá legal? Então, escolher isso é me fornecer essa estratégia. Tá legal? Isso é vamos dizer, o que nós, como matemáticos, temos que enxergar logo nessa história aqui. Tem um produto escalar? Beleza, eu projeto. Bom, então, é isso. Tem um problema que é o seguinte, as matrizes de posto menor ou igual a K não formam um espaço vetorial. Fácil ver, né? Você pega aqui uma matriz 2 por 2. Essa tem posto 1. Essa daqui também tem posto 1. Quando você soma, quando você soma, tem posto 2. Então, não é um espaço vetorial, mas vamos tentar lidar com isso ainda. Eu vou ter que fazer vamos dizer, um trabalho preliminar, que é olhar para o produto escalar que tem aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é trabalhar para poder fazer isso
Na verdade, eu vou pensar assim, olha, esse conjunto das matrizes de posto menor ou igual a K não é um espaço vetorial, não é um subespaço, mas ela é uma soma de subespaços. Porque se eu escolher K vetores linearmente independentes, eles geram um certo espaço. E aí, para cada escolha, né, para cada subespaço de dimensão K, eu tenho as matrizes que têm as colunas naquele subespaço. E isso, vamos dizer, as matrizes que têm a coluna as colunas num certo subespaço formam um espaço vetorial. Porque na hora que eu somar, que eu operar com a matriz, as colunas vão se somar, vão se multiplicar e vão estar sempre naquele espaço. Então, na verdade, eu vou olhar para cada subespaço, vou fazer a projeção, encontrar o A0 correspondente à projeção, e depois eu vou procurar desses o que torna, vamos dizer, vou olhar essa distância aqui e vou olhar aquele subespaço em que dá a menor distância. E a SVD vai me dar uma indicação muito boa para isso. Imagina que essa minha matriz, em vez de estar assim, ela fosse assim, sigma 1, sigma m, 0, 0, 0. Digamos que ela fosse isso. Esse aqui é o maior, o segundo maior e tal, até o menor aqui. Acho que todos nós, se tivéssemos que chutar, vamos ficar com uma coisa de posto K. Então a gente vai escolher, você tem M caras linearmente independentes aqui. A gente vai jogar, vai ficar com K. Como esse é maior, esse é o segundo maior, então é melhor ficar com os maiores, porque o erro vai estar nos menores. Então, é meio que natural você dizer, ó, eu vou pegar sigma 1, sigma K, cortar aqui. Quer dizer, essa deve ser minha aproximação. Provar que são outros 500, mas é isso. O interessante é que dá para trabalhar como se fosse assim. Essa é a primeira coisa. Se a gente entender um pouco melhor o produto escalar que está aqui por trás disso, a gente descobre que a gente pode trabalhar aqui. E trabalhando aqui, mesmo não tendo certeza que vai fazer isso, aquela estratégia que eu falei vai ficar mais factível. Bom, então, primeira coisa, vamos olhar para o produto escalar, né? Quer dizer, imagina que você tem A e B, são M por N. Então, o produto escalar de A por B é igual a somatório de igual a 1 até N, do somatório de J igual a 1 até M, de A e J, B e J. Aí tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, imagina que você pega a B transposta e a A. Então aqui você vai ter B11, BM1, B1N, BMN. Aqui você vai ter A11, AM1, A1N, AMN. Quando você multiplica essas matrizes, o resultado vai ser alguma coisa que vai ser N por N, né? Então, esse cara daqui, ó, é esta vezes essa, que é B11A1, B21A21. Então, a parte desse negócio que é na primeira coluna vai estar aqui. Depois tem a coisa das segundas colunas. Quando você vai multiplicar a segunda coluna por segunda coluna, você pega essa
e essa. O resultado vai estar aqui. E assim sucessivamente. Na diagonal estão os números que você quer. Se você somar os elementos da diagonal aqui, você tem o resultado. Isso aqui é a soma dos elementos da diagonal, é chamado traço da matriz. Eu não tenho certeza se traço também tem a ver com a mecânica quântica. Talvez tenha, né? Mas, então, você pode dizer olha, que isso aqui é igual ao traço de B transposta A. Que também é igual ao traço de A transposta B. Bom, como isso aqui comuta, essa igualdade aqui implica nessa igualdade aqui, embora... também, se você fizer B vezes A transposta, ou A vezes B transposta, também funciona. Tá? Você pode pegar A aqui e multiplicar pela B transposta, também vai dar a mesma coisa. Isso tem uma importância muito grande, porque mostra para a gente algo que talvez, fazendo as contas, deve dar mais trabalho, que é o seguinte, imagina que você pega e faz o determinante de A menos X vezes a identidade. Ou vou botar X vezes a identidade menos A. Isso aqui vai ser o quê? Você vai pegar X menos A1, X menos ANN, etc, etc, etc. E aí isso vai dar um certo x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1 mais coisas aqui. Quem é esse cara? Bom, para você criar um cara com x elevado a n menos 1 aqui, o único jeito é você pegar um desses e multiplicar pelos outros x aqui. Então, você vai ter o menos A11, menos A22, quer dizer, esse cara daqui é menos A11 mais A22 mais ANN, que é menos o traço da matriz. Só que isso aqui também é x menos lambda 1, se lambda 1 e lambda n são as raízes desse negócio. Só que aqui está claro que o coeficiente de x elevado a n menos 1 é menos a soma das raízes. Então, isso aqui é menos lambda 1 mais lambda n. Quer dizer que esse produto escalar, ele pega as raízes do polinômio característico, soma, e você tem o traço. Quer dizer, você está dizendo que o traço é a soma dos autovalores, das raízes do polinômio característico.
Mas acontece que o polinômio característico ele é invariante por uma coisa. Entenderam isso? Quer dizer, isso aqui é igual a soma das raízes do polinômio característico. Agora, tudo bem? O quê? Para essas coisas aqui? É porque é o seguinte, ó, você vai fazer o determinante. Então, você pegou x menos A11, x menos ANN, mais um monte de coisa aqui, e fez todos os produtos. Então, o termo de x elevado a n vem daqui. Se você pegar, um outro cara que não esteja aqui na diagonal, então você pega um cara aqui, assim, aí você vai fazer isso e isso. Aqui você perdeu um x e aqui você perdeu outro x. Então, aqui não vai produzir nenhum dos caras, você não vai ter, né, no que sobrou, que você tem agora, ó, você tem aqui uma linha aqui, uma coluna aqui que não tem x. E agora, na hora que você fizer as contas aqui, você não vai ter x elevado a n menos 1. Então, a única maneira de ter x elevado a n menos 1 é pegar o menos A11 e multiplicar pelos outros aqui, o menos A22 multiplicar pelos outros aqui. Então, isso aqui vai ter menos A11 e mais outras coisas. Então, o coeficiente de x elevado a n menos 1 é menos o traço. E, ao mesmo tempo, isso aqui é menos a soma das raízes. Então, o traço é a soma das raízes. Agora, o polinômio característico, ele tem uma coisa que ele é invariante. Né? Imagina que você faça o determinante de xi menos A. Agora pega essa matriz aqui, xi menos A, e multiplica o seguinte, pega uma matriz U e pega U menos 1 aqui. Isso daqui vai dar... quando você multiplica esse por U, vai dar U vezes a identidade, mas tem U inverso vezes a identidade aqui, vai dar X identidade. Menos, aí você vai ter U menos 1. Agora, o determinante disso daqui, ó, se você pegar, então, o determinante disso é igual ao determinante disso. Só que o determinante do produto é o produto dos determinantes. E o determinante desse vezes o determinante desse é 1. Então, isso aqui é o determinante de x identidade menos A. Esse sinal de igual está pegando tudo aqui. Então, quando você pega a matriz e multiplica assim dos dois lados, por uma matriz e a sua inversa, o polinômio característico não muda. Tá legal? Isso vai ter uma implicação super importante aqui para nós. Tá claro? Bom, então, imagina que eu tenho aqui a minha A, e a minha A, pela SVD, ela é uma coisa assim, né? Ela é U, sigma, V transposta. Aí eu pego a minha B, imagina que a minha B seja uma coisa assim, né?
sei lá, U, sigma 0, V transposta. Eu sempre posso escrever a minha B dessa maneira, pelo seguinte, eu faço sigma 0 igual a U transposta B, V. Então, se eu tenho a minha B, eu faço a sigma 0 assim, e aí a B vira isso. Então, quando eu fizer, eu tenho que fazer B transposta a transposta do produto você AB transposta igual a B transposta a transposta. Isso aqui, só um lembrete. Então, isso daqui, a B transposta vai ser V transposta transposta, quer ver? Sigma 0 transposta, U transposta, U, sigma, V transposta. Só que U e U transposta uma inversa da outra, porque são matrizes ortogonais. SVD. Então, isso aqui sumiu. Então, isso aqui é igual a V, sigma 0 transposta, sigma V transposta. Ora, o traço disso é o traço disso. Mas como essa é a inversa dessa, é igual ao traço disso aqui. Isso significa o seguinte, olha só, ver se vocês entenderam aqui. Eu mostrei, né? Eu mostrei que na hora que eu faço o polinômio característico eu fiz o polinômio característico de A, tá? Peguei aqui V menos 1, e é igual de A. Portanto, o traço vai ser igual ao traço de A. Eu vou querer calcular o traço disso daqui. Como isso é igual a isso, eu tenho que calcular o traço disso daqui. Mas o traço disso é o traço disso aqui. O que significa que, em termos de produto escalar, eu posso pegar cada B que eu considere, transformar numa coisa assim, e usar só matrizes com essa cara. E aí, em vez de trabalhar com a A, eu trabalho com a sigma. Em vez de trabalhar com a B, eu trabalho com a sigma 0. E aí eu vou procurar, na verdade, o que? Eu vou procurar a sigma 0 que melhor aproxime a sigma. E isso vai me dar a B que melhor aproxima a A. Então, eu mudei a cara do meu problema. Quer dizer, eu fiquei na situação que eu disse, bom, ali está mais ou menos na cara qual é a solução. Jogar fora umas tantas entradas da matriz. Bom, isso aqui é a preparação para eu poder trabalhar. Então, agora eu estou na situação... Eu reduzi meu problema a encontrar dada sigma igual a sigma 1. Na verdade, aqui poderia ser até n, porque poderia a matriz ser assim. Vamos dizer, matriz M por N, sigma 0, de posto K, que minimize a norma de sigma menos sigma 0.
Então, em vez de eu trabalhar com aquela minha matriz A que era cheia, eu posso trabalhar com essa sigma aqui. Ganhei um monte de simplicidade na história. E agora eu vou aplicar a segunda parte da minha estratégia. Eu falei, bom, o conjunto das matrizes de posto K não é um espaço vetorial, mas ele é uma união de espaços vetoriais. Então, eu vou pegar cada espaço vetorial e vou resolver o problema para as matrizes de posto naquele espaço vetorial. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fixar subespaço de R de posto K e procurar sigma zero em E. Isso eu sei fazer, porque eu vou estar com o meu espaço E aqui, é o que eu falei, aqui eu tenho sigma, e eu tenho só que projetar aqui e achar aqui sigma zero. Se vocês estiverem entendendo isso aqui, significa que vocês aprenderam um bocado de coisa nesse curso. Porque, olha só, nós estamos pegando uma matriz e desenhando a matriz como uma flechinha. E estamos pensando assim, bom, eu quero aproximar essa matriz por outra matriz, que é outra flechinha aqui, e eu tenho que projetar esse negócio aqui. Para projetar num certo espaço, eu tenho que ter uma base ortonormal. Se eu tiver uma base ortonormal de E, eu tenho como projetar. Então, como é que eu faço uma base ortonormal? Eu fixo primeiro uma base ortonormal. Aliás, esse aqui não é o E, né? Vamos chamar assim E. Índice K. Índice K, esse aqui é o espaço, não é esse E aqui, né? Ele é o espaço das matrizes composto em E. Vamos dizer, com imagem em E. Tá, vou chamar de EK, sei lá. Só para lembrar que é K. Legal? Quer dizer, isso aqui não é nem um subespaço de Rn, né? É o subespaço de Rm vezes N, do espaço das matrizes. Então, eu tenho o espaço das matrizes, eu estou representando a matriz como uma flechinha, um subespaço dele, que eu estou representando como um plano, e a matriz mais próxima é outra flechinha aqui. Então, o que a gente precisa? Base ortonormal de E. Por quê? Porque se eu tiver uma base ortonormal de E, eu faço uma base ortonormal desse cara daqui. Essencialmente, vamos voltar no produto escalar de duas matrizes. O que eu faço? Né? Quando eu pego o produto escalar de duas matrizes, eu pego cada entrada dessa, multiplico pela entrada dessa e somo. Em vez de fazer assim desordenadamente, eu posso fazer cada coluna. Né? Quer dizer, eu tenho essa matriz aqui, essa matriz aqui. Eu vou pegar esse cara, multiplicar por esse multiplicar por esse multiplicar por esse para, no fim, somar tudo. Então, eu posso fazer assim, eu pego essa coluna e faço a multiplicação. Esse é o produto escalar desses dois. Depois eu faço aqui. Então, na verdade, o produto escalar das duas matrizes é a soma dos produtos escalares das colunas. Ou das linhas, se eu preferir. Fazendo assim, é fácil, com uma base ortonormal de E, eu obter uma base ortonormal desse cara aqui. Porque, o que eu faço? Para cada, vamos dizer assim, eu tenho ômega 1, ômega K, já que E
tem dimensão. Aqui eu falei de posto K, mas é de dimensão K, né? Tá? Quem tem posto K são as matrizes que tem. E o sigma zero é aqui, não é em E, mas com imagem no E. Então, olha só, se eu botar aqui, por exemplo, o ômega 1 e aqui botar o ômega 2 e tudo zero, quando eu fizer o produto escalar vai dar zero, porque ômega 1 e ômega 2, quer dizer, aqui eu pego essa base aqui, ortonormal. Então, ômega 1 escalar ômega 2 dá zero, e o resto é zero. Se eu botar ômega 1 aqui e botar o ômega 2 aqui, por mais razão ainda, porque aí multiplica esses aqui por zero, esses aqui por zero, dá zero. Então, eu tenho aqui, ó, K vezes N matrizes que correspondem o quê? Tenho K que corresponde a escolher ou o ômega 1 ou o ômega 2, quer dizer, escolher um desses caras e botar na primeira coluna. E o resto zero. Ou então, escolher um desses caras e botar na segunda e o resto zero. Isso claramente, quando eu combinar essas matrizes, eu obtenho qualquer vetor de E na primeira coluna, qualquer vetor de E na segunda, qualquer vetor de E na terceira. Então, eu obtenho tudo. E esses caras são ortogonais. Então, a gente tem uma base ortonormal, vamos chamar, sei lá, esses caras aí de ômega e J, né? Com I igual a 1 até K e J de 1 até N. Esse ômegazão IJ corresponde a botar o ômega I na Jésima coluna e o resto zero. Agora eu tenho uma base. Vamos dizer, agora é só a questão de fazer as contas, olhar o que a gente obteve. Bom, a primeira coisa é fazer a conta e fazer a projeção nesse espaço. Aí depois a gente tem que olhar todas essas projeções e dizer, peraí, qual é a que dá o cara mais próximo, qual é o melhor espaço? Deve ser aquele que eu falei no começo. Bom, então, vamos fazer. Né? Quer dizer, o que é a projeção? Lembrando aqui, né? O que é a projeção de B? Projeção de sigma em EK. Eu vou ter que fazer o quê? Vai ser sigma, vou chamar de B. Vai ser o quê? Eu faço o somatório, olha, eu pego cada vetor da base, cada um desses caras aqui. Então, somatório de J igual a 1 até N, do somatório de I igual a 1 até K, do produto escalar de sigma por ômega IJ vezes ômega IJ. Vou chamar de sigma zero mesmo. Fica mais assim. Sigma zero. Bom, mas a minha matriz sigma, ela é assim, né? Sigma J aqui. Quando eu multiplico ela pela que tem quer dizer, a ômega IJ tem o ômega I na Jésima coluna. Quando eu multiplico por essa daqui, vai dar sigma J
vezes a entrada. Esse aqui está na linha J. Então aqui, isso aqui vai ser, vamos botar assim, somatório de J igual a 1 até N, do somatório de I igual a 1 até K, eu vou ter sigma J vezes o cara que está aqui é o ômega IJ. Tá? É o vetor ômega I aliás, ômega JI, né? Vamos chamar, certo? Cada um desses caras, segundo a tradição, as coordenadas deles são ômega 1, ômega 2, ômega 3, 1. Então aqui vai ser ômega JI. Esse aqui é o... Aliás, ele é o... Está na... Não, está na Jésima. Então, ômega... o ômega I está aqui. Ele é o ômega I aqui, que está aqui. Ele está na Jésima coluna. Então, mas ele está na Jésima coluna, eu vou pegar a Jésima linha. Então, ele é o ômega JI. Então, aqui eu vou ter sigma J, ômega JI, bom, mas o que eu quero? Então, esse cara daqui é a projeção. Deixa eu apagar isso tudo aqui para tirar a poluição. Então, o que eu fiz foi isso. Está aqui o EK, está aqui o sigma, está aqui o sigma zero, a projeção. O que eu quero é esse tamanho aqui, ó, o tamanho disso aqui. Pitágoras. Bom, nós estamos aqui no espaço de matrizes, mas nós temos um triângulo retângulo, então Pitágoras. Esse tamanho daqui, a norma de sigma menos sigma zero. Esse aqui é o sigma menos sigma zero. Aqui tem um ângulo reto. Ao quadrado é igual a norma de sigma ao quadrado menos norma de sigma zero ao quadrado. Graças a Deus isso é fácil de calcular. Por quê? Porque o meu sigma tem sigma 1, sigma m aqui. Então, na verdade, eu vou supor que o m é menor que n para efeito da demonstração. A norma de sigma ao quadrado é a soma dos quadrados desses caras. Então, isso aqui é igual a somatório de I igual a 1 até m de sigma i ao quadrado menos... Esses caras aqui têm norma 1. Eles são perpendiculares e têm norma 1. Tá? Quer dizer, aqui eu estou num espaço tal, mas eu estou fazendo... Esses aqui são vetores, esses aqui são números. Esses ômega e j, esse ômega e j, lembra que é o cara que tem na Jésima coluna o vetor ômega i. Então, quando eu tiver ômega e j, o meu w e j aqui, né? Não botei ômega, botei w. W e j aqui, e outro w e j com os i's ou os j's diferentes, todo escalar dá zero. Então, quando eu fizer o quadrado da norma disso, dá a soma dos quadrados desses caras aqui, porque eu teria que fazer esse cara e escalar ele. Aí, tudo que for diferente dá zero. Então, isso aqui vai dar somatório de j igual a 1 até n, do somatório de I igual a 1 até k, de sigma j ao quadrado, ômega i, aliás, ômega ji ao quadrado. Na verdade, esse n aqui é m, tá? Porque eu estou supondo que o m é menor que n.
Então, os sigmas, eles não vão até n, né? Eles vão só até m. Tá? Então, aqui eu posso botar m também aqui. Então, tem que olhar para essa diferença. Bom, dá para escrevê-la assim, né? Isso é igual a somatório de igual a 1 até m de sigma i ao quadrado vezes 1 menos somatório de i igual a 1 até k de ômega ji ao quadrado. Isso aqui são números, né? Agora, olha só, os ômegas são vetores, né? Você tem ômega 1, ômega k aqui. E cada um deles tem ômega 1 até ômega m1, ômega mk aqui. Esses vetores são unitários e ortogonais. Então, a soma dos quadrados aqui é 1. E a soma dos quadrados aqui? Porque, olha só, se eu tivesse somando em J, essa soma aqui, em I. Tá? Quer dizer, eu estou pegando esses números aqui, elevando ao quadrado e somando aqui. Se eu estivesse somando aqui, dava 1. Quando eu somo aqui, eu posso me lembrar o seguinte, isso aqui são K vetores linearmente independentes em Rm, unitários e ortogonais. Eu posso completar a base ortogonal e ter, digamos que eu tivesse completado aqui, tivesse uma base ortonormal aqui. Então, somando os quadrados aqui, cada um desses é unitário, eu somo aqui, dá 1. Só que eu sei que quando eu tenho a base ortonormal, a inversa dela, a matriz inversa, é a transposta. E como ela preserva o produto escalar, a inversa tem que preservar o produto escalar. Então, as colunas da inversa também são vetores ortonormais. Então, a soma dos quadrados nas colunas da transposta também é 1. Então, a soma dos quadrados aqui seria 1. Como aqui eu tenho, eventualmente, um pouco menos, isso aqui essa soma aqui é menor que 1, na verdade. Quer dizer, então, ou pode ser igual a 1 também, porque aqui pode ter 1 num cara, então é menor ou igual a 1. Então, isso daqui, se eu chamar isso aqui de alfa, vamos dizer, escrevendo, vou dizer assim, isso é somatório de igual a 1 até m, de alfa i, sigma i ao quadrado. Com alfa i, a soma menor ou igual a 1. Aliás, cada alfa i é menor. E qual é a soma dos alfa i's? Quer dizer, se eu somar esses números todos aqui de igual a 1 até m. Se eu somar de 1, aqui vai ter m. Somatório de igual a 1 até m dos alfa i's. Bom, esse 1 aqui soma ele m vezes vai dar m. Quando eu somo esses quadrados aqui, eu estou somando todos esses quadrados aqui. Só que a soma dos quadrados em cada coluna dá 1. E eu tenho k colunas. Então, eu tenho K. Então, essencialmente, eu estou fazendo uma média ponderada aqui. Eu tenho pesos que têm sempre a mesma soma. Quer dizer, se eu dividisse por m menos K,
eu tinha uma média ponderada. Qual é, na verdade, né, qual é o maior só que eu estou aqui com... Por que eu estou com M pesos e não K pesos? Ah, bom, eu podia ter somado ao contrário, né? Acho que eu fiz uma soma, eu acho que eu compliquei minha vida somando em M e depois em K. Podia ter somado em K. Ah, não, ali tem... Não, tudo bem. Eu só estou com M números em vez de K. Vou rever o argumento, mas eu cheguei a um ponto aqui que o importante é o seguinte. Eu acho que aqui eu deveria ter K, eu deveria ter trabalhado para ter K aqui. Imagina que eu tenho K aqui. Eu estou tomando a média ponderada aqui. Como é que eu obtenho ela menor possível? Não importa, deixa assim. Como é que eu obtenho essa média menor possível? Não, é K, na verdade. Quer dizer, eu tenho que escolher esses ômegas aqui. Eu tenho que escolher esses K ômegas, na verdade. Então, eu tenho que escolher esses K caras de maneira que essa média seja a menor possível. Ora, o menor possível aqui com K números é zerar os maiores. Então, agora, o meu argumento é o seguinte, se eu zerar os maiores signos, eu tenho o menor possível aqui. Para zerar os maiores sigmas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ômega J aí. Eu vou eu sinto que eu não estou com o argumento bem claro, mas eu vou colocar aqui, deixar para vocês pensarem agora esse encaminhamento aqui. A ideia é que eu tenho que escolher esses K caras. O melhor que eu posso fazer é zerar os K primeiros signos. E para zerar os K primeiros signos, a melhor escolha é escolher os ômegas como sendo os caras que botam 1 na Jésima posição. Que são exatamente o seguinte, se eu botar 1, se eu escolher os K primeiros vetores da base canônica aqui nesse caso, eu vou zerar os K primeiros signos. Está claro aqui, né? Quer dizer, que se eu botar botar 1 nessa, eu zero os K primeiros. E aí eu tenho vamos dizer, a melhor aproximação. O que significará justamente que eu tomei como projeção
o cara que tem o sigma 1 até o sigma k aqui. Quer dizer, esses caras aqui terão, vamos dizer, os caras que importam aqui vão ter o E1 na primeira e tal, e eu vou ter essa matriz aqui. Então, eu não vou levar, porque eu não estou enxergando aqui direito a minha conta e eu não quero ficar divagando aqui, mas o encaminhamento é esse. Então, primeira coisa, né, a gente pegou, recapitulando, a gente pegou o problema, aí olhou o produto escalar, fez uma manipulação esperta que mostrou que, em vez de trabalhar com a matriz A, a gente podia trabalhar com a matriz sigma. Em segundo lugar, a gente pegou as matrizes de posto K e decompôs em subespaços. Para cada subespaço de RM de posto K, eu tenho o conjunto das matrizes que tem imagem naquele espaço. Isso é um subespaço. Aí a gente projeta a nossa matriz sigma, nesse subespaço obtém uma matriz sigma zero. E calcula o quadrado da norma da diferença aqui. E esse quadrado da norma depende do subespaço, ou seja, depende da escolha desses vetores ômega. E aí a gente olha, a gente tem o direito de escolher K vetores unitários e ortogonais em RM. E ele diz, bom, quais são os K que vão minimizar esse número que a gente arrumou aqui? E aí a gente olha e chega à conclusão que seriam esses, vamos dizer, aqui no caso é 1 é K, o que daria como matriz sigma zero exatamente a matriz que tem esses K primeiros e zero no resto, que é o que era o nosso chute inicial. Então, basicamente, é um exercício de projeção, produto escalar, projeção. Vamos dizer, teve a parte não trivial aqui, que é a coisa do determinante, né, da soma, vamos dizer, mostrar que o traço é a soma das raízes do polinômio característico e que isso não depende, não muda se você multiplicar a matriz de um lado por uma matriz e do outro lado pela inversa. E depois fazer as contas. E nos dá esse teorema que é chamado teorema de Schmidt. Schmidt é um matemático alemão do começo do século XX, que foi o primeiro a fazer isso. Ele fez num contexto mais geral, depois foi redescoberto por outros. Então, é o mesmo do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Que horas são? 38. Então, vou deixar isso aqui assim mesmo. Eventualmente, vamos dizer, vocês olham aí. Isso está escrito no livro, tem um erro lá, uma troca de índice, vocês podem olhar. Eventualmente, na aula que vem, a gente retoma isso aqui. Tem uma outra, eu queria comentar uma outra decomposição que que é análoga não, mas é ligada a essas. Tem uma coisa meio, não é óbvia, mas aparece que é o seguinte: quando você tem os números complexos, você tem o número complexo Z e você tem o Z barra. Quer dizer, o Z é x mais y e o Z barra é x menos y. Uma coisa interessante é que se você fizer Z barra, isso vai dar x2 mais y2, que é a norma de Z ao quadrado. Quando você tem
matrizes ou transformações lineares, você tem A e tem a transposta. E quando você faz, vamos dizer, quando você faz o produto escalar de A transposta, vamos dizer assim, quando você faz A transposta A, você tem uma espécie de quadrado, porque essa matriz aqui, né, primeiro ela é simétrica, né, porque se você pegar a transposta dela, dá A transposta A, e ela tem todos os autovalores positivos, porque se você fizer A transposta A, V, escalar V, isso aqui vai ser AV, e isso é sempre maior ou igual a zero. Então, os autovalores, quer dizer, se aqui for lambda V, dá lambda V ao quadrado, igual essa coisa aqui, ó, positivo vai dar positivo. E tem, aí a gente vai percebendo, tem algumas semelhanças entre tomar a transposta e pegar o conjugado nos complexos. Na verdade, quando você pega a matriz complexa, você pega a transposta conjugada. E uma maneira, vamos dizer, quando você pensa nos números complexos, você pega um número Z e você escreve, você pode pegar, chamar isso aqui de R, e pegar o unitário dele aqui, U, e fazer Z igual a RU. R é um real positivo, é o raio, e U é um vetor unitário. A gente tem também para matrizes, né, quando você pega uma matriz A, RU é igual a UR aqui. Né? Você pega uma matriz A, você sempre pode escrever ela como uma RU, onde essa R, chamar assim de R1, essa R aqui é autoadjunta, quer dizer, simétrica, né? E positiva. Significa que os autovalores são todos maiores ou iguais a zero. E essa daqui é, vamos dizer, unitária, ou vamos dizer, ortogonal. Que corresponde a isso daqui. E também você pode fazer uma outra decomposição, que é o 2R2. De uma maneira simples, no caso de A T inversa, isso se faz de maneira relativamente simples, que é o seguinte, né? Você faz, imagina assim, que A seja igual a R1, U1. Então, se você fizer A vezes a transposta de A, isso daqui vai dar R1, U1, a transposta de A vai dar U1 transposta, R1 transposta. Mas, por hipótese, isso daqui, se ela é ortogonal, isso aqui é a identidade. E isso daqui é R1, então isso aqui vai ser R1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ter que valer. Por outro lado, essa matriz aqui, ela é simétrica. Então, ela pode ser escrita numa base de autovetor, ela pode ser escrita lambda 1, lambda n, 0, 0, com esses caras aqui todos positivos. Então, você pode tirar a raiz quadrada. Tá? Quer dizer, você pega esse cara daqui e define como raiz de lambda 1 raiz de lambda n. E aí você simplesmente, vamos dizer, você já tem a R1. Então aí você vai estar com A igual a R1 e você quer a U.
Então, se você fizer, vamos dizer, multiplicar por R menos 1 dos dois lados, né? R1 menos 1A igual. Por isso que, vamos dizer, esse raciocínio aqui está um pouco simplificado, porque precisa que esses lambdas sejam todos maiores que zero. A não poderia ter alto valor nulo. Você faz isso aqui e aí você simplesmente mostra o quê? Pega essa matriz aqui, vamos ver se essa matriz, a transposta dela multiplicada por ela, dá identidade. Bom, se você fizer R menos 1 A multiplicar pela transposta aqui, né? Você vai ter A transposta, R menos 1 é a sua própria transposta, porque ela é. Isso daqui é R2. Então, quando você multiplica, dá identidade. Então, essa U vezes U transposta e dá a identidade. Então, funciona. Então, essa é chamada decomposição polar, porque lembra essa coisa de coordenadas polares. É a mesma coisa que você pode fazer com essa daqui, só que em vez de fazer A vezes A transposta, você faz A transposta A. Então, aqui é a decomposição polar. Então, significa que toda, na verdade, aqui eu estou fazendo uma versão simplificada, mas toda matriz quadrada pode ser escrita assim ou assim. Que é uma... às vezes é útil. De certa forma, mostra, né, que você pode fazer dar uma rodada, porque uma transformação unitária, ela como que roda os eixos, e depois multiplicar. Ou simplesmente, vamos dizer, pensando essa daqui, né, é como se você fizesse assim, você primeiro multiplica cada coordenada por R, e depois roda. De certa forma, é uma versão RN da decomposição em valores singulares. Porque você fez isso assim. A decomposição em valores singulares é um pouco mais geral que isso. No fundo, são a mesma coisa. Bom, então aqui estou, vamos dizer, já viajando um pouco em coisas mais álgebra linear. Mas esse resultado esse teorema do Schmidt é um teorema bastante impressionante, assim, e realmente vale a pena vocês olharem na internet figuras produzidas com esse tipo de compactação. Mesmo que não seja a melhor aplicação da SVD, é uma coisa que você olha e diz, poxa, funciona mesmo. Bom, então isso. Bom, terça-feira a gente ainda tem uma aula, depois feriadão. Não é muito do meu feitio dar prova depois do fim de semana, ainda mais no feriadão, mas eu pretendo viajar levando um computadorzinho para trabalhar. Se vocês podem fazer o mesmo. Então é isso.